faz na vascularização. Você teve de pele? Não, ginecologia. Fazer o quê? E aí eu acho bem legal essa lâmina histológica aqui, que foi um caso onde eles fizeram um microagulhamento, 6 meses depois eles fizeram uma nova biópsia de pele, né? Para mostrar o quanto ele aumenta a síntese de colágeno, tá? Então o microagulhamento ele está comprovado que ele consegue aumentar a colagênese, melhorar a qualidade tecidual. E esse caso será quantos microagulhamentos foram? Em uma data fez isso? Então, aqui foi uma sessão. Uma sessão? Uma sessão. 6 meses após uma sessão de microagulhamento. Tá? E aí, o que alterou no entendimento da técnica do microagulhamento? Quando eu comecei lá atrás, a gente microagulhava, microagulhava e pronto. Era fazer as perfurações para estimular o processo de reparação e você ter o estímulo de colágeno. E hoje a gente sabe que a gente pode aproveitar essas perfurações para infundir ativos na pele. Tá? Então eu vou analisar a pele do meu paciente, vou definir o que eu quero tratar, vou escolher os ativos mais adequados para aquela questão do paciente, e aí eu vou aproveitar esses canais abertos e fazer o que a gente chama de drug delivery, tá? Que é a entrega desses ativos na profundidade da pele. Como chama isso? Drug delivery. Drug delivery? Delivery de entrega, né? Entrega de drogas, né? Mas não são ilícitas. Ou não, né? Então é basicamente isso. Ou não, né? Então é basicamente isso. Você perfura, entrega o ativo. Perfura, entrega o ativo, tá? Basicamente isso. A gente faz isso Ah, não, é um problema especial. Deixa eu ver Depende do dispositivo que você vai utilizar para fazer o microagulhamento. A gente vai falar de cada um deles, tá bom? A técnica muda um pouquinho para cada dispositivo, tá? E aí, o que eu vou utilizar para fazer meu drug delivery, tá? Então, assim, eu tenho ativos clareadores que eu posso utilizar se o meu paciente tem mancha. Eu tenho ativos eutróficos que vão estimular a síntese de matriz extracelular e tem alguns que, pela ação antioxidante, também ajudam a clarear algumas manchas, tá? Eu posso utilizar mesclas prontas, industrializadas, como eu tenho esses ativos da Toscane, que são muito bons, o WCPR, o ECPR, tem o NCPR, tem os para tratamento capilar, tem o NCTF, que foi um dos que ficou mais famosinho uns anos atrás, que ele é uma mescla muito boa, que ele se enquadra dentro do que a Amanda mostrou ontem para vocês, os nutrientes, né? Lembra que ela mostrou 4 tipos diferentes na aula dela, de substâncias, de ativos que vocês podem utilizar? Então, o NCTF ele se enquadra dentro daqueles nutrientes, né? Que são as vitaminas, os minerais, que você entrega para melhorar a qualidade de pele também. Daí tem as variações de todos eles, né? Tem os manipulados, que tentam imitar essas fórmulas mais complexas. Vocês podem comprar das ampolinhas manipuladas os ativos isoladamente também para utilizar. Tem uma gama de produtos. Como eu estou perfurando a pele, e eu corro o risco de chegar até a derme, que é vascularizada, eu opto sempre por utilizar ativos estéreis. Mesmo que a gente vê muita gente propagando o uso de sérums para microagulhamento. Teoricamente, o sérum para microagulhamento ele pode ser utilizado desde que o seu microagulhamento seja exclusivamente epidérmico. Mas você consegue garantir que ele vai ser exclusivamente epidérmico? Não, porque a pele tem variações de espessura. Em cada região tem uma espessura diferente, tá bom? E aí o que acontece? Quando você microagulha a nível epidérmico, você tem uma tolerância à dor maior no teu paciente. Você consegue fazer microagulhamento epidérmico sem uso de anestésicos. Porque na epiderme eu não tenho vasos e nervos, certo?
O máximo que eu tenho são células de Merkel que estão lá na camada basal. E o microagulhamento ele pode ser basicamente de dois tipos, inflamatório ou não inflamatório. O microagulhamento inflamatório é aquele que eu aprendi lá no começo. Tá? Quando eu aprendi microagulhamento, a gente tinha que fazer isso com o paciente. Tá? Você tinha que sangrar o paciente. Quanto mais você sangrasse o paciente, melhor seria o teu microagulhamento. Foi assim que eu aprendi. Tá? Sim, porque ele é inflamatório. Só que no começo era assim, não se tinha esse entendimento que a gente tem hoje. Então a gente fazia o quê? Quanto mais profunda a agulha, quanto mais você sangrava o paciente, isso era feito com roller, tá? Melhor era o resultado. Mas depois eu tive paciente depois com manchas, com hiperpigmentação pós-inflamatória devido ao sangramento, principalmente na região de testa, nessa região aqui. Eu tive alguns casos na época e a gente não entendia direito ainda o porquê, né? Vocês lembram das vias de inflamação? Uma via TGF alfa, outra via TGF beta, né? Uma tem ativação plaquetária, porque tem sangramento, rompeu a pele, precisa do sistema tampão, a outra não. Então, são inflamações diferentes, porque a gente quer a hiperemia, tem Sim, a hiperemia um sim, momento de... mas a gente não quer o Mas sangramento, a gente porque não quer muda a o- cascata de reparação. Quando tem sangramento, que teve problema é agregação exagerar. plaquetária, a cascata ela é gerada via as plaquetas, que vão secretar fatores de crescimento, né? Vai ter o VEGF, vai ter o TGF beta 1, beta 2 e o PDGF, que eles são pró-inflamatórios. A Tá? lesão mais profunda. Isso. E aí o que acontece? Você vai ter secreção ali, expressão, aumento da expressão de citocinas inflamatórias. Você vai ter interleucina 1, 5, 6. Você formou trombo para estancar o sangramento. Você precisa degradar o trombo. Quem degrada o trombo? Metaloproteinase tipo 2. Lembra o que eu falei ontem que a metaloproteinase tipo 2 faz? Ela consegue inverter a posição do melanócito. Você consegue aprofundar a mancha e piorar a situação da mancha do paciente. Tá? E quando você tem sangramento, você tem aumento da expressão da proteína HSP47. Já ouviram falar dessa proteína? É uma proteína de choque térmico. Ela aparece em processos ablativos e, além de aparecer em processos ablativos, ela aparece em cicatrizes hipertróficas e queloides. Olha só. Legal, né? Então você tem uma cicatrização ruim, na verdade, quando você tem sangramento no microagulhamento. Formação de um tecido cicatricial ruim. E muita inflamação aqui nesse caso, que piora melasma a longo prazo, corre o risco de levar à hiperpigmentação pós-inflamatória. E aí, ó, esse é um artigo que fala sobre o aumento da expressão da proteína HSP47 em processos fibróticos, tá? Então, não é legal você ter o aumento da expressão dessa proteína. Tá? E hoje a gente entende que o microagulhamento ele deve ser feito não inflamatório, a nível de queratinócitos. Quando você microagulha apenas a nível epidérmico, ou seja, não ultrapassando 0,5 milímetros de profundidade de agulha, a tua cascata vai ser toda via queratinócitos que vão liberar no meio o fator de crescimento TGF-beta3. O TGF-beta3 ele vai aumentar a expressão de interleucinas anti-inflamatórias, a IL-4, a 10, a 13 e a 16, tá? E o TGF-beta3 é o responsável por se ligar lá no fibroblasto e estimular a expressão dos colágenos, da expressão da matriz celular do colágeno de cicatrização boa, né? Formar um tecido cicatricial saudável, tá? Então você vai ter todo um controle de inflamação e você não tem sangramento no seu paciente. Qual que é o teu endpointing? É um eritema leve. Se ficar um eritema muito intenso, você pode estar mascarando o sangramento. Pode não ter tido aquele orvalho sangrento na pele, mas teve um sangramento ali leve. Tá? E com relação... Oi? Quando você fala que ela forma um fibroblasto com colágeno normal, no outro caso que você mostrou para fazer, tinha risco do colágeno sempre é uma cicatriz. igual quando a gente malha e fica a cicatrização é tudo
carinho Será que de pode, boa. mas ou não tem. Não sei relacionar essa questão especificamente, você sabe? Não, a questão Tipo, do carinho. É, porque eu falo que é colágeno. Não, aí é questão de atrito. Porque daí ele vai Você tá estressando tritando pra sua proteger. pele e a outra Tá. você está tritando Mas a lá pele o outro vai processo. Que eu também não. O A atrito. questão da lesão e regeneração é o seguinte, quando você exagera na lesão, você ativa uma cascata de inflamação e de reparo diferente e que culmina numa reação mais fibrótica. Tá, entendi isso. Não é o mesmo tipo Mas de aí lesão. você fala, mas é fibra, então ativa colágeno. Mas é um colágeno em excesso, fibrose, é ruim. Entendi. Então é O melhor carinho você da fazer mão show controlado. não tem nada a ver, porque o carinho da mão é atrito, Espécie o tecido só para expresso proteger. tecido. Eu não sei, Cabo. alguém. E aqui ainda que a gente tem uma camada Era diferente colágeno. de pele, que chama camada, né, Falaram, solar. é que falaram pra gente, alguma aula, eu não vou saber me recordar, que o carinho da mulher era o colágeno desorganizado. Por isso que eu quis associar. Você já deu derme, epiderme, as camadas da epiderme. Que camada que a gente tem aqui? Por que a pele aqui é diferente daqui, do resto do corpo, né? A pele Sim, sim. o corpo todo ela tem uma textura. Palma da mão e planta dos pés ela é diferente. Exato. Ela tem uma camada a mais. Não? Eu não falei sobre isso É, pra não, eles, não porque falou. o foco Foi outra, é não fácil. foi outra aula que a gente teve sobre colágeno. E eu lembro dos professores terem comentado que a gente tinha, quando malha muito, fica com carinho na mão, era um processo de reparação pelo colágeno desorganizado. E por isso que eu quis, quando eu li isso, eu quis tentar associar o que eles falaram, para saber se era o mesmo processo. Se a gente pode ter uma lesão com colágeno desorganizado. Foi. É que esse colágeno de cicatrização ele é o colágeno mais rígido. Isso. É isso aí. É, eu acho que associando com o que eles te falaram, que eu não sei exatamente o Faz que foi, sentido. talvez seja por esse sentido, por ser um colágeno mais rígido, né? Esse colágeno, uma cicatrização mais exacerbada, que é o que a gente não Isso. quer. É exatamente Você isso. quer um colágeno mais saudável, Aí mais quando você organizado. escreve assim, foi o que eu entendi. É, mas eu acho que sim, tentando captar o que você está querendo Falar. eu acho que é mais ou menos por É que eu tô aí. tentando organizar na minha cabeça Sim. e pra entender. Mas tá certo eu dizer que esse outro colágeno é desorganizado? Sim. Ah, então tá certo. Pra mim, Então é isso. para o procedimento futuro também. Sim, porque vai ficar mais Não, mas tecido, sim, mais. é. Ele é mais fibrótico, né? E a gente não quer fibrose, a gente quer uma cicatrização normal, saudável. É o que a gente quer. Né? A gente não quer um tecido fibrótico. Então a profundidade de penetração das agulhas vai vir de 0,5, 0,25, dependendo do equipamento, a gente já consegue, tá? Até 3 milímetros dos equipamentos de microagulhamento tradicional, tá? Mas vocês vão ver depois na aula de radiofrequência microagulhada que tem equipamento que consegue chegar até 8 milímetros de profundidade, tá? Só que daí entregando radiofrequência junto, tá? Então, o meu endpoint, né, sempre vai ser um eritema leve, tá? Aqui é de um artigo mostrando esse endpoint, porém, observando pela minha experiência, tem alguns pontos aqui que teve sangramento, tá vendo? Saiu um coral. Conseguem observar isso na Sim, foto, sim. né? Então, nesses pontos aqui, ó, mas se você for ver, são regiões de extremidade óssea que é mais fácil de você sangrar o paciente. Então, ali precisaria um pouquinho mais de destreza técnica de quem aplicou esse Pode ser microagulhamento. força. Também, dependendo do equipamento, tá? E quais os estímulos que o meu microagulhamento vai entregar para o meu paciente, tá? O microagulhamento não inflamatório, que a gente está falando que é o que a gente usa hoje, tá? Então ele tem um estímulo de sinalização. Lembra que eu falei ontem para vocês que tem a nossa pele, ela tem 3 camadas distintas, com tipos celulares diferentes, e essas células elas se comunicam, essas camadas se comunicam entre si, que isso a gente chama de crosstalking. Lembram disso? Então, quando a gente faz o microagulhamento, ele restaura essa função
das células, do queratinócito se comunicar com as outras células adjacentes e com as camadas subsequentes. Lembra que eu falei para vocês que quando você tem a deficiência numa camada, acaba afetando a outra? Então, quando você faz um estímulo que você melhora a qualidade, por exemplo, da derme, automaticamente ela vai nutrir melhor a epiderme, e você acaba melhorando a epiderme também, e vice-versa. Então, você vai fazendo os estímulos para melhorar essa comunicação celular, tá? Ele também faz estímulos na melanogênese, ele vai diminuir a atividade dos melanócitos via MAPK. Lembra que eu falei para vocês ontem que tem essa proteína, a proteína quinase ativada por mitógeno, MAPK, que ela é uma proteína que, além de aumentar a expressão do fator de transcrição da microftalmia, o MDF, ela também aumenta a atividade do melanócito, ela aumenta o prolongamento dos dendritos do meu melanócito, ele fica mais ativo. Então, fazendo esse microagulhamento não inflamatório, onde a cascata se dá via TGF-beta3, com o aumento da expressão de interleucinas anti-inflamatórias, eu acabo bloqueando, inibindo essa via da proteína quinase ativada por mitógeno, reduzindo a expressão do MTF e aquietando o meu melanócito. Por isso que o microagulhamento superficial, sem sangramento, sozinho, já ajuda a clarear um melasma. Sabia? Você não necessariamente, a gente usa os ativos para melhorar os resultados. Mas se você fizer só um microagulhamentinho bem superficial em cima, ele automaticamente já ajuda a dar uma clareadinha na mancha. Tá? Bem superficial é 0,5, assim. No máximo 0,5 em cima do melasma. E depende da espessura epidérmica desse paciente. Se é uma pele muito fina, tem que ser mais superficial. Vem toda essa mulherada se furando, se tomando banho lá no ácido, tudo cara. E aí ele também estimula processos fagocíticos para aumentar o fator PDGF e a interleucina 10 e aumenta a expressão natural do fator de crescimento epidérmico, né, o EGF. Indicações. Então hoje a principal indicação que a gente usa para o microagulhamento é fazer drug delivery, fazer entrega de ativos na pele, tá? Mas a gente pode usar para rejuvenescimento, para clareamento de manchas, para nutrição. Angiogênese, caso eu quiser aumentar a angiogênese, só que aí eu tenho que fazer sangramento, tá? Melhoras de estrias e cicatrizes, flacidez e, assim, resultados excelentes para alopecias. Quem pode tratar capilar, o resultado do microagulhamento é excelente, tá? Então pode fazer um pouco. Pode fazer tudo. Quando você faz cima de melasma, você faz Faço sempre. Eu gosto muito de usar ácido tranexâmico. daí já usa. Já uso aqui no drug delivery. Daí eu uso. Eu não uso ácido tranexâmico via oral, mas via tópica, drug delivery eu uso. Mas você faz sempre causando um leve eritema. Isso. Porque tem pacientes que têm uma certa resistência mesmo, né? Se a pele é mais espessa. Só que aí o que acontece? Às vezes o eritema demora um pouco para aparecer. Aí você microagulha um pouco, não fica ali microagulhando até aparecer o eritema. Se não está aparecendo o eritema, vai para uma outra área, microagulha e espera. Aí passa um tempo, se ali não fez nada de eritema, aí você pode aumentar levemente o tamanho da agulha e microagulhar de novo por cima. Tá? Eu posso fazer 2 drugs deliveries, por exemplo, para quem tem melasma, um tranexâmico e depois um exossomicina. Você pode misturar eles e colocar tudo junto. Tá? Eu vou melhorar a sinalização. Os próximos procedimentos que eu fiz no processo inflamatório, principalmente com metaxia na região. Se eu fiz esse procedimento antes, eu já vou entender a comunicação inflamada, eu vou melhorar a comunicação inflamatória em outros procedimentos. Você já melhora os outros também. Porque você está fazendo, assim, tudo, lembra que eu falei para vocês, tudo que você tem relacionado ao tratamento a pele, melhora de qualidade de pele no geral, seja derme, epiderme, etc., é tratamento e é contínuo e exige disciplina. Então, assim, não existe o paciente fazer um procedimento e vai ficar bom. Ele precisa ter disciplina, fazer um cronograma de tratamento, estender esse tratamento para os cuidados home care, porque não existe tratamento satisfatoriamente bom sem dar continuidade em casa, entre as sessões, tá? E também dar continuidade depois dos tratamentos. Eu vou fazer esse ano o tratamento, daí eu não vou mais fazer, só vou ficar cuidando em casa. O resultado não vai se manter por muito tempo.
o processo de envelhecimento é contínuo, o estresse oxidativo é contínuo. Então não existe, a pessoa tem que, se ela se dispõe a querer melhorar a qualidade de pele dela, ou no mínimo manter o aspecto jovem e saudável da pele, ela precisa de disciplina. E essa disciplina é tanto nos cuidados em casa quanto nos procedimentos. Então todo ano ela vai ter que fazer algum tratamento de pele, seja peeling, seja microagulhamento, seja laser, seja o que for, entendeu? Então tem que dar continuidade, tá? Então o microagulhamento ele é uma alternativa aos tratamentos a laser, tá? Inclusive nos pacientes com fototipo mais alto, porque você pode microagulhar peles fototipo 4, 5 e 6, desde que você não faça um processo inflamatório exacerbado, tá? Fazendo um drug delivery, trabalhando com agulhas mais superficiais, sem o sangramento, você pode microagulhar até um paciente fototipo 6. O que a gente tem que tomar de cuidado com fototipos mais altos, eles têm uma propensão maior a desenvolver o quê? O queloide. Então aí a gente tem que cuidar com o tipo de lesão que a gente faz nesses pacientes. É uma alternativa mais barata que o laser? Também, é muito mais barato do que laser. O problema do laser é custo de equipamento, né? Se você for contar principalmente, você não precisa comprar, você pode alugar. Mas mesmo alugando, Você tem um valor. não é barato, né? Tipo, hoje, por exemplo, você vai alugar um laser um dia inteiro, você vai pagar facilmente mais de R$2.000, E até o paciente dependendo do laser que você vai alugar. condição. Fora disparo, tem laser que tem consumível, né? Então tem tudo isso que você tem que levar em consideração. O microagulhamento hoje com esses dispositivos eletrônicos, você compra o equipamento, você vai pagar, sei lá, R$1.000 no equipamento, depois você só compra os refis descartáveis. Os refis você vai comprar refil de 15, 20, 30 reais o refil. E aquilo ali e mais a mescla que você vai utilizar no paciente. Então teu custo, no fim, dependendo da mescla, o mais caro vai ser a mescla. Eu quero usar um exosoma. A gente sabe que um exosoma, uma ampolinha é caro, né? Quero usar um PDRN, não é tão caro quanto um exosoma, mas também não é tão baratinho quanto uma ampolinha de ácido tranexâmico que você vai comprar lá na manipulação. Não rola para o paciente. Depende do produto. Depende do produto e depende do volume que vem nessa ampola. Porque assim, por exemplo, um NCTF ampola vem acho que 3 ou 5 ml? 5 ml. Por exemplo, 5 ml com drug delivery na face de um paciente é muito. E como é que você Você consegue utilizar em outro paciente? Quando é aquela ampolinha com um êmbolozinho de borracha, igual a Sim. ampola da toxina botulínica, você pode aspirar metade numa seringa, a outra metade em outra seringa e usar em 2 E aí, pacientes. para aplicar, você também usa pincel? Não, Você vai- depende do dispositivo que você vai usar para fazer a técnica. A gente já vai falar disso, tá? E para tratamento de cicatrizes, olha que legal desse artigo. Foi uma cicatriz de acidente que o paciente teve. Fizeram uma sessão de microagulhamento com um roller de 2,5 mm de profundidade. Para cicatriz usa-se agulhas mais profundas, né? E uso de regenerador tecidual por 7 dias após o procedimento. Olha que legal o resultado 90 dias após. Teve uma melhora significativa da cicatriz do paciente. Professor, uma pergunta. Se o paciente já tem uma cicatriz já antiga, como por exemplo já tem queloide, o microagulhamento, alguma coisa... No queloide a gente não utiliza o microagulhamento. Com queloide não. O queloide já teria que partir pro laser. O queloide, na verdade, o queloide, se for queloide, a indicação é corticoide intralesional. Corticoide. Corticoide Injetado na lesão. Mesmo se for tipo um corticoide, um queloide antigo. Não tem que ser Independente do tempo do queloide. independente do Porque o corticoide atrofia o tecido, a matriz extracelular. Não, ele vai com uma queloide, se o paciente já tem uma tendência a ter queloide. Se ele já não tem essa tendência a ter queloide, dificilmente vai vir com queloide. Deve ser particular. Mas ele já teve lesões e não formou queloide? Já fez cirurgia, se cortou, coisa assim? Você pode investigar nesse tipo de situação, entendeu? Porque assim, a gente precisa pegar alguém que nunca teve um corte, uma cirurgia, uma coisa que... Né? Para você ter uma ideia de como é a cicatrização.
Então, quais são as vantagens? O downtime é reduzido, ou seja, o tempo de recuperação do paciente é muito rápido, tá? Vai estimular a matriz extracelular, pode ser utilizado com muita segurança nos fototipos 1 a 4 e com cautela nos 5 e 6 você pode utilizar também, tá? Tem baixo custo e ele não é ablativo, não remove epiderme, se for feito da maneira correta. Os principais equipamentos, né? O primeiro deles que foi desenvolvido foi esse aqui, ó, que era tipo um carimbinho. Então eles pegavam e carimbavam a pele do paciente desse jeito, tá? Depois surgiu o roller, que todo mundo deve conhecer o roller. Doía demais o roller para fazer, tá? Depois lançaram esse dispositivo, ó, tem as agulhinhas aqui, um pininho aqui, ó, que quando você vira ele de cabeça para baixo e aperta esse pininho plástico aqui na pele do paciente, ele introduzia as agulhas e pelo buraquinho aqui entregava o ativo que você colocava dentro do dispositivo. Mas era uma porcaria isso aqui, joguei fora. Testei, ele não entregava, tinha vezes que você apertava, não saía o líquido, daí tinha vezes que saía demais, começava a escorrer tudo. Eu comprei 2 frasquinhos, testei e joguei fora. Aí depois veio a tal da canetinha Dermapen, que vocês devem conhecer, certo? Então, Dermapen, essa foi a primeira marca com Anvisa no Brasil, tá? Logo que ela recebeu a Anvisa, eu já comprei. Então, no Dermapen tem essa reguinha aqui, ó, onde você consegue ajustar a profundidade de 0,25 até 2,5 mm. Então, ele é bem versátil, você consegue tratar a face inteira do paciente, regulando a profundidade das agulhas. Mais baixinha, por exemplo, para tratar a região de pálpebra, mais profundo um pouco para tratar essa região, sabe? E aí você vai ajustando de acordo com cada área que você for tratar. Aí vem um refilzinho descartável aqui, que ele tem de 12, 24 e 36 agulhas. Eu recomendo usar o com menos agulha, penetra mais. Ah, é? Quando você tem muita agulha junto uma da outra, faz o que a gente chama de efeito fakir. Fakir é aquele carinha lá da Índia que deita na cama de pregos. E ele não se perfura. Por quê? Porque tem tanto prego um pertinho do outro que aumenta a resistência mecânica e não perfura a pele. Eu comprei faz pouco tempo e eu achei que mais agulhas seria mais rápido. Não, perfura menos. Ela introduz menos. Introduz, mas ela não entra tanto. Porque primeiro ela faz isso aqui, ó. Primeiro ela empurra um pouco a pele pela quantidade de agulha e depois ela penetra. Só que ela deve, sei lá, talvez penetrar a metade da profundidade que você colocou. Com menos agulha, ele empurra menos o tecido e penetra mais a agulha. Você chega mais profundo. Tá? E aí o que que acontece? Ó, quando eu mergulhava com o roller, eu passava o roller. Depois que eu passava o roller, eu jogava o meu ativo em cima, ok? Com a canetinha, ela faz esse movimento aqui, ó, com as agulhas, em alta velocidade. E aí, se eu usar na pele seca, fazendo o arraste, ele vai trancar as agulhas e vai arranhar a pele do meu paciente. Então, eu preciso usar um agente lubrificante para usar a Dermapen. E eu uso como lubrificante o ativo que eu vou usar para tratar, para fazer o drug delivery. Então, eu escolhi meu ácido tranexâmico, eu gotejo o ácido tranexâmico na pele e em cima eu vou deslizando a canetinha, ok? Depois, começamos a utilizar a Tatupen, a maquininha de tatuagem. Tá? Como que se faz uma tatuagem? Alguém já tem tatuagem aqui? Tem tatuagem. O tatuador, ele pega um potinho com a tinta estéril, ele mergulha a agulha na tinta e passa na pele. E a agulha vai penetrando a tinta na pele. Não é assim que funciona? Com esse aqui você vai fazer exatamente a mesma coisa. Porém, no lugar da tinta, é o seu ativo. Então, você vai pegar um potinho estéril, você vai colocar o ativo ali dentro, você vai constantemente mergulha a agulha no ativo e pincela a pele. Mergulha no ativo, como se você estivesse tatuando a pele do paciente com os ativos. Eu sempre falo que eu quero achar, mas eu não encontro o vídeo. Tem um vídeo de uns médicos japoneses que eles pegaram uma cabeça de fresh frozen cadáver, né? O que eles fizeram? De um lado, eles gotejaram uma substância com corante e aplicaram uma Dermapen. Do outro lado,
lado, com a mesma substância com corante, eles usaram a Tatupen, tatuando a pele. Depois eles rebateram as camadas de pele para observar o quanto de corante entrou. E eles mostram nesse vídeo que com a Tatupen entrou muito mais corante na profundidade da pele do que com a Dermapen. Isso quer dizer que ela é mais eficiente para entregar os ativos para tratar a pele. Então hoje, se vocês forem investir no equipamento, eu digo para vocês investirem na Tatupen. Porém, ela requer um pouco mais de destreza na hora da aplicação. Porque você até consegue colocar a agulha mais proeminente ou menos proeminente, mas não tem uma regrinha para dizer para você o quanto dessa agulha está tipo de comprimento para você fazer o tratamento. Então você vai muito do tratamento regular na força da tua mão. Mas é Tatupen, porque a minha não é nenhuma dessas, é uma Line Skin, só que ela é compridinha assim. Ah, sim, mas a Line Skin é uma Tatupen também. Tem várias marcas. Eu acho que é a da Aston. A gente tem aqui a da Aston para fazer. Vocês sabem que eu compraram aqui, né? Agora a gente tem uma Tatupen aqui para vocês. Esses aqui você acha na faixa de R$1.000 e poucos. Já tem a Tatupen. Quando eu comprei, essa daqui eu paguei R$1.800. Que foi logo que saiu a Anvisa. E essa daqui, quando eu comprei uns anos atrás, eu paguei R$4.500. Hoje tem a Tatupen, a minha não é essa marca aqui, é outra. Tem Tatupen por R$1.500. E aqui você acha até por, acho que por 900, por 1.000, você acha essa daqui. Então assim, mas assim, ó, Shein, Shopee, a gente tem uma questão aqui no Brasil, legislação. Legislação brasileira exige tudo com registro na Anvisa. Se vocês tiverem equipamento sem Anvisa no consultório, vocês correm risco com vigilância sanitária. Então, assim, comprem equipamento com Anvisa. Paga um pouquinho mais caro. Gente, R$1.500 o equipamento. Com 2 tratamentos, você pagou o equipamento e os ativos, tudo que você está usando. Então, gente, a minha é da Aston. A minha é Aston. Tá? A minha é exatamente igual a que tem aqui, que vocês vão usar amanhã. Tá? Então, amanhã vocês vão ver o equipamento. Mas você pega rapidinho. Pega rapidinho. Amanhã você já vai fazer, você já vai pegar. Não é difícil. Tá? É só você não pesar a mão. Você não pode ter a mão pesada. Ponto. Você vai pincelar levemente a pele do paciente. Tá? Tem no site que eu compro os refis e tem a caneta que é o Protopen. Dá uma olhada no protopen.com.br, ali eu compro os refis e eu compro as canetas. Tem de uma outra marca e tem da Aston. Tem da própria marca Protopen e da Aston. Tá? Só atenção, porque nem toda de tatuagem tem um ajuste. Isso, porque daí vocês têm que comprar a caneta que é para tratamento de pele, não para tatuar. Essa da Aston não tem problema. Não, é que ali no site Protopen vocês vão achar tanto as para fazer tatuagem quanto para os tratamentos dermatológicos. Tá? Daí você vai ter que selecionar lá no menu, daí ele vai trazer para você qual é o Aí eu modelo. coloco o dermatológico. Daí lá, por exemplo, você abre o site, tem aqueles risquinhos que você abre. Para microinfusão de artigo. Isso, é isso aí, Daí tem a da Protopen e tem da Aston aí no site, dá uma olhada. Tem Tá? as duas. Então entenderam a diferença dos equipamentos? Tá? E aí, como que eu vou fazer o preparo para o procedimento? Primeiro, a higienização da pele. Não pode ter nada de resquício de maquiagem, gente. Maquiagem é altamente contaminante. Então, assim, o paciente tem que lavar o rosto e remover completamente a maquiagem. Você pode, em seguida, aplicar um anestésico tópico, se você achar necessário. Tá? Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela ama fazer bloqueio anestésico em todo mundo para fazer tudo. Então, ela bloqueia o rosto inteiro para o paciente fazer microagulhamento e o paciente fica tranquilo. Ela bloqueia mentual, intraorbitário, supraorbitário e o paciente faz o microagulhamento lá sem sentir nada. Microagulhamento com equipamento que faz vibração, seja Tatupen ou seja Dermapen, que eles fazem a vibração em si já engana um pouco a dor. E você vai fazer nível epidérmico, então dá para tolerar muito bem sem anestésico. Eu faço. Não é indolor, né, gente? Vamos lembrar que o anestésico dói. O tópico não pode. Pode usar, mas eu não costumo usar nem o tópico, tá? Porque eu acho bem tolerável, assim. Mas A não ser que é paciente muito, assim, um paciente já mais medroso, sabe? Aquele paciente mais tenso.
Aí só de passar uma pomadinha anestésica ele já relaxa. Aí você pode usar. Aí E até cabe o aquilo. ventiladorzinho, né? Também acho que dá um alívio, eu acho. Também, eu Só nem uso distrair. ventilador. Não uso. Cabe aquilo que você falou ontem, tem que tomar cuidado com a dose também. É a mesma situação. Aí E eu assim, vou- o que você tem que cuidar quando você usa anestésico tópico é remover completamente antes de fazer o procedimento. Ah, perfeito. Então, assim, o ideal é o paciente lavar o rosto após para remover o anestésico tópico, Tá. porque se você ficar ali com gazezinha removendo, você vai irritar tanto a pele do paciente, você já vai irritar. Já vai fazer um eritema ali e não vai sair direito o anestésico. Aí depois você faz uma asepsia. Eu gosto de fazer asepsia para microagulhamento da seguinte forma: Clorex aquosa e depois álcool 70. Por que eu uso álcool 70 em cima? Para remover o resquício de clorexidina, porque se eu tenho paciente que é alérgico à clorexidina, se eu microagulhar em cima da Clorex, ele pode ter reação alérgica. Então eu passo Clorex e depois eu removo com álcool 70. Para microagulhamento eu gosto de fazer isso, tá? E aí eu vou fazer a aplicação da técnica, tá? Com o roller, como que eu fazia essa aplicação? Eu separava a face em quadrantes, tipo, por exemplo, a testa, 2, 3 quadrantes. Cada quadrante eu fazia exatamente esse desenho aqui. Fazia 4 direções diferentes. Então eu pegava uma direção com o roller, acoplava ele na pele do paciente, fazia uma determinada pressão com a mão para penetrar as agulhas e eu fazia 5 movimentos completos de vai e vem, ou seja, 10 passadas. Então fazia o primeiro movimento, 1, 2, 3, 4, 5 vezes completa. Aí eu mudava a direção. 1, 2, a mesma coisa. E fazia nas 4 direções. Aí fiz um quadrante, gotejava um pouco do ativo e ia para o próximo quadrante. Assim que era feita a técnica com roller. Ainda existe roller para vender. E ainda tem profissionais que utilizam roller. Então, caso vocês queiram um dia fazer com roller, vocês podem comprar o equipamento e fazer dessa forma. Qual que é o problema do roller, na minha opinião? A pressão que você coloca tem que ser contínua em toda a extensão tecidual. Outro problema, você não consegue microagulhar áreas de difícil acesso com o roller, porque ele é um dispositivo muito grande, tá? E o terceiro problema, ele é muito doloroso. Ele dói muito. O roller, assim, os pacientes que faziam aqueles microagulhamentos sangrando com o roller, eles eram guerreiros, tá? Guerreiros de verdade. Com o Dermapen, a gente pode fazer tanto movimentos lineares como zigue-zague ou circular. Então, lembra que com o Dermapen eu preciso usar meu ativo como agente lubrificante. Então, eu gotejava o ativo, fazia acoplava, arrastava. Ou zigue-zague, ou movimento circular. Secou o ativo, gotejo mais um pouco e dou continuidade. Tenho que cuidar com esses arrastes se a agulha está muito profunda, porque aí vai arranhar a pele do meu paciente, tá? E também com a pele seca vai arranhar. Então vocês têm que cuidar. Se estiver prendendo a agulhinha na pele e você puxar, você vai arranhar o paciente, você vai cortar. Então vocês têm que ver o que está acontecendo ali, ou se a agulha está muito profunda ou se está faltando lubrificante na pele, tá? E aqui um videozinho mostrando a técnica para vocês. Esse vídeo aqui foi gravado usando um sérumzinho, tá, gente? Mas usem as mesclas estéreis, por favor. Ó, foi usado o sérumzinho como um agente lubrificante. Foi feito com a Dermapen, ó. Então eu vou regular ali a profundidade da agulha lá no equipamento, ó. Tá vendo? E essa vibração do equipamento funciona tipo aquele vibradorzinho para aplicar botox. Dá uma disfarçada na dor. Então é muito mais tranquilo de fazer o microagulhamento com esses equipamentos do que com o roller. Ó, e vou fazendo movimentos circulares até eu ter um eritema leve na pele do meu paciente. Caso eu não observe esse eritema logo, eu vou para uma área próxima e espero, porque esse eritema vai aparecer em algum momento, tá bom? Nossa, então passam várias vezes, né? Sim. Até porque eu uso profundidades mais superficiais, né? Ó. E se você observar, ó,
Já apareceu uma petequiazinha, tá vendo? Ó, dá um eritema leve, tá vendo? Ó, na testa sangra muito fácil, então tem que cuidar um pouquinho nessa região, por causa das proeminências ósseas, tá vendo? Ó. Mas basicamente isso. Eu gosto de fazer movimento circular, eu acho mais prático. Tá? Aqui é um vídeo da minha amiga fazendo bloqueio anestésico e aplicando a Tatupen, gente. Vou passar um pouquinho pra frente porque ela espera ficar falando muita coisa aqui sem necessidade. Ó, ela bloqueando ali o supraorbitário, gente. Pra quem nunca viu, é assim que bloqueia, ó. Nossa, o Gabriel bloqueou um dia. Tá ótimo. Que dor. Mas a maioria dos pacientes toleram sem anestesia. Sei. Acho que Ó, Essa a anestesia dói Tatupen, mais. a Tatupen, tá vendo esse dispositivo plástico aqui, ó? A hora que você encosta isso aqui dentro do frasquinho com o ativo, ele suga o ativo aqui pra dentro. E aí a hora que você vira ele na pele e começa a pincelar a pele, ele vai entregando o ativo junto com as agulhas. Tá? Ó, eu utilizo na minha clínica potinho descartável para coleta de urina, de amostra para exame. Eu compro aquele descartávelzinho estéreo que já vem embaladinho, esterilizado por óxido de etileno. Eu uso cada vez um daquele e jogo fora. Porque eu não trabalho com nada que precise de estufa de esterilização, de autoclave. Tá? Eu uso tudo descartável na minha clínica. Mas assim, eu vejo muita gente pegando as cubetinhas, esterilizando e usando. Tá? O DAPEN eu acho muito pequenininho para você colocar o ativo, né? Melhor a cubeta, aquelas cubetas de inox. Sei. Aí você pode usar ela autoclavada e usar. Só que, gente, esse potinho de isopor acho que é R$1 cada um. Eu prefiro usar aquilo descartável, é mais barato do que esterilizar, gente. Gastar a embalagem. É natureza. Também, né? Mas você vai jogar a embalagem que tu usa para descartar, é igual. Tem um plástico, tem um papel, então a natureza é a mesma coisa. Ju, eu queria perguntar, a vigilância, ela pede para você ter autoclave? Porque eu também falo que não uso nada. Não, assim, eu inclusive atendo 3 fiscais da vigilância, são minhas pacientes, assim. E na verdade, assim, elas falam pra mim o seguinte: se você usa tudo descartável, você não tem que ter autoclave. Eu tenho uma autoclave lá que eu comprei porque elas me Não. não utilizaram. Não, elas sempre me falaram o seguinte: se você não usa nada que precisa de esterilização, você não tem que ter uma CME com um autoclave. É isso. Tipo, elas te mandaram comprar, mas tá errado. Só se você usa produto, equipamento, material que tem que esterilizar. Tá? Essa canetinha, não dá pra pingar o... Na Tatupen, é assim, você viu que a minha amiga ali, ela fez movimentos mais compridos, assim, né, mais longos. Eu faço pinceladas mais curtas, eu prefiro. Não, esse você tem que ir pincelando assim nesse sentido aqui, tá? É diferente. Precisa necessariamente do lotinho, setor lotinho. Sim, porque você precisa mergulhar. Proteger o ativo por cima do... Então, é porque ele suga ali dentro do equipamento para fazer a entrega. O cartucho tem uma abertura? Tem. Você pode gotejar ali? Ah, pode gotejar também. Pode gotejar. Aí eu pego no potinho. Eu comprei faz pouco tempo, eu tenho pouca experiência. Mas quando eu faço, eu também faço pincelando, mas eu só faço uma vez. Não, eu vou passando mais vezes no mesmo lugar até eu ter um eritemazinho leve. Eu vou observando a reatividade da pele. Isso é o meu endpoint. Tem lugares que passar 1 ou 2 vezes já vai ter um eritemazinho. Tem lugares que não. Eu observo a reatividade da Aí pele. se precisar, volta ali. Volto e passo mais um pouco. Tá? Então, recomendações pós-procedimento: não expor ao sol por pelo menos 5 dias, tá? Iniciar o uso de protetor solar. Gente, aqui ó, isso é importante. Protetor solar, eu recomendo de 48 a 72 horas após o procedimento. Tem gente que fala, já passa um filtro físico. Por mais que ele não é para absorver, eu prefiro que não passe, o paciente fique 2 dias mais recluso. Em relação ao filtro, tem o químico, físico. Isso, então assim, É isso que eu queria entender.
quê? Qual que é a diferença? A diferença de filtro físico para químico, filtro químico, o que que acontece? Você passa o produto, ele absorve na pele e ele absorve a radiação ultravioleta e dissipa ela depois, tá? O filtro físico, ele forma uma camada que repele o raio ultravioleta. Ele não absorve na pele. Entendeu a diferença? Tá? Então, assim, filtro físico vocês encontram para comprar na farmácia. Se vocês pegarem nessas farmácias aquele paredão de dermocosmético, tem lá todas aquelas marcas, vocês vão começar a observar a embalagem do filtro. O filtro físico ele vai ter que estar obrigatoriamente escrito na embalagem que ele é um filtro físico ou que ele é mineral. Se tiver escrito, esse filtro é 100% mineral, ele é um filtro físico. Ou então ele vai estar filtro físico na embalagem, tá? Independente deles, você precisa fazer a aplicação. Principalmente se for um dia quente, com calor. E assim, tu tem que pensar que tu passa a mão no rosto, tu vai lá, tu escova os dentes, tu lavou aqui, entendeu? O suor. Então, você precisa reaplicar independente do filtro. Se for físico. Para sempre estar puro mineral, por Não, exemplo. não consigo. Tá mineral, então é Sim, melhor. se tá mineral, ele fala assim. Que é mais Fluido é delicado. porque ele é mais líquido. Então, mais delicado é o físico. Para pós-procedimento, sim. Para melasma também é mais interessante que não aquece ou não? Na verdade, assim, o melasma precisa de alto fator de proteção, o VA e o VB. E também que proteja da luz visível. E aí é outra coisa, proteger da luz visível. Tá? Proteger da luz visível porque a luz azul tem um comprimento de onda muito próximo do espectro do ultravioleta. E aí ela é muito reativa e ela causa dano celular também. Então aí você tem que procurar um que inclusive na embalagem de protege da luz azul. Ou da luz visível. E normalmente é filtro com cor com alta cobertura. Como saber se o filtro com cor protege da luz azul? Você pode pegar uma plaquinha de acrílico transparente, passar uma camada uniforme do filtro ali cobrindo todo com cor, acender uma lanterna de celular ali, se a luz passar para o outro lado ele não está protegendo. Tá? É um teste que dá para fazer. Ele tem que bloquear a passagem da luz. Tá? E aí tem ativos que podem ser incorporados num filtro, por exemplo, se for numa manipulação, que eles protegem da luz azul, como o ProShield e Floragon. Que daí vocês vão ver lá na aula de nutracêutico lá na frente. Tá? Lavar a região tratada com água fria, sabonete pH fisiológico, a gente falou bastante disso ontem. Iniciar o uso de produtos reparadores, aqui eu coloquei assim, hipoteticamente 18 horas após o procedimento. Hipoteticamente por quê? Eu vou fazer o meu microagulhamento agora, depois do almoço do meu paciente. Usei os ativos na pele do paciente. Eu não lavo essa pele nas primeiras horas, eu deixo ela absorver o máximo possível daqueles ativos que eu coloquei ali na pele. E aí eu peço normalmente para o meu paciente, se eu fiz cedo, eu entrego aquela bisnaguinha reparadora pós. Se eu fiz hoje cedo no meu paciente, eu falo para ele assim, hoje antes de dormir você vai lavar o rosto, água fria, sabonetinho pH fisiológico, secar gentilmente com a toalha e aí você vai aplicar o reparador. Não importa se deu 10 horas, 12 horas, 8 horas, 20 horas do procedimento, tá? Agora, se eu fiz mais para tarde, final da tarde, eu mando o paciente dormir com os ativos que eu entreguei na pele e lavar só no outro dia da manhã. Lava o rosto e começa a aplicar a bisnaguinha. Ali eu coloquei 18 horas para vocês hipoteticamente, tá? Mas eu espero algumas horas para ele lavar o rosto e utilizar um reparador pós. E aí depois de 2 dias ele começa a fazer uso do filtro solar, tá? Oi? No pós-imediato não, ele vai levar para casa para aplicar depois que ele lavar o rosto, tá? Retomar o skincare após a regeneração total da área tratada. Então, nos 5, 7 primeiros dias ele vai usar o reparador. Depois disso, o tratamento de skincare que você descreveu para ele, o que ele já usava no tratamento dele, tá, gente? Algumas fórmulas pós-procedimento que vocês podem passar para os pacientes de vocês, tá? Então aqui eu tenho um regenerador de barreira cutânea, com óleos e manteigas vegetais, ácido hialurônico de hidratação e fatores de crescimento, tá?
Aqui eu tenho uma fórmula para manchas com repositores de barreira e clareadores e anti-inflamatórios, tá? E aqui eu tenho uma fórmula para quem tem a pele mais sensível, paciente com rosácea, com atopias, né? Que vocês podem utilizar, que aqui tem vários ativos calmantes da pele, anti-irritativos. Inclusive essas fórmulas ali, para pele sensível, vocês podem utilizar mesmo que não tenham feito o procedimento do paciente, para quem tem a pele mais sensibilizada. Vai ajudar a acalmar a pele com esses ativos, tá? E ele usa quanto tempo esse? Esses aqui vocês podem utilizar naqueles reparadores nos 5, 7 primeiros dias, ou você pode depois dar continuidade com esse tipo de fórmula também. A única coisa aqui, ó, eu coloquei base Fitopoma ou Omega Gold. Elas têm sensorial mais pesado. Eu só uso base com sensorial mais pesado em procedimento que eu agredi mais. Um microagulhamento mais superficial, eu trocaria essa base por uma second skin, tá? Lembra que eu falei disso ontem para vocês, né? Por quê? Porque não vai arder a pele com microagulhamento epidérmico se você usar uma base com água, tá bom? A gente ia seguindo o paciente usar. Vai de manhã, lava o rosto, usa e passa protetor. Vai aplicar o protetor durante o dia e depois ela leva uma à noite. À noite ele vai lavar o rosto antes de dormir, aplicar o regenerador e dormir, tá? Professor, você falou que em todos esses tratamentos eles são algumas sessões, né? Sim. Aí, vamos supor, amanhã a gente faz um microagulhamento na clínica. Esse paciente, o valor que ele vai pagar aqui e tudo mais, já é o valor que vai ser em sessões? Ou cada vez que ele for? Você pode trabalhar da forma que for mais conveniente para você. Você pode cobrar dele por sessão, ou você pode montar um pacote com todo o tratamento, já cobrar tudo e só ir fazendo em sessões. Não, assim, mas eu quis dizer os pacientes que vão estar aqui amanhã na clínica. Ah, aqui, não, eles vêm, fazem aquela sessão, a gente até fala na anamnese, ó, o ideal é você fazer tantas sessões, não sei o quê, só que a gente nunca sabe se eles vão voltar, né? Porque é uma clínica escola, a gente não sabe se o paciente volta depois. O valor que eles pagam então é por sessão. É por sessão. Eles são chamados para retorno. Todos os pacientes atendidos são chamados para retornos, mas a gente sabe que muitos não aparecem. Tá? Porque a EV fica depois, quando ela, tipo ontem, por exemplo, a EV estava o dia inteiro só fazendo retorno de paciente. Entende? Daí é ela que faz esse acompanhamento. Ah, porque daí fizeram toxina, ficou uma sobrancelha mais alta que a outra, ela vai fazendo esses ajustes de retorno de todos os pacientes. Tá? E aí o mesmo acontece com esses outros tratamentos. A gente recomenda na anamnese, ó, você precisa fazer tantas sessões. Mas não tem como, é um fluxo muito grande de paciente, a gente não tem um controle, né? Tá? Sugestão de skincare que vocês podem passar para os pacientes depois que já regenerou a pele, tá? Fórmulas rejuvenescedoras, são ativos que melhoram a hidratação e ajudam a fazer síntese de matriz extracelular. Skincare para melasma, com clareadores. Contraindicações do microagulhamento. Então, infecções virais, tá? Paciente com herpes, com algum outro tipo de infecção ali, vocês contraindicam. Uso de fármacos fotossensibilizantes, a gente falou ontem, né, quando falou dos peelings. Vitiligo é contraindicado também. Paciente com queloide é contraindicado. Paciente que faz quimio ou radioterapia é contraindicado. Gestante, a gente não precisa nem falar, né, a gente não faz nada em gestante. Por mais que, por exemplo, você só passar as agulhinhas sem usar nenhum medicamento, nenhum ativo ali, o que uma perfuração de agulha vai influenciar para o feto? Vai gerar um processo inflamatório, mas a gente não faz nada na gestante, tá? Doença autoimune, por quê? Você vai ativar o sistema imunológico do paciente, tá? Então você pode acordar uma doença autoimune. E paciente com uso de ácidos na pele. Efeitos indesejados. Lembra que eu falei para vocês que ele não é ablativo, mas ele pode ser, dependendo da técnica? Esse caso aqui rodou o Brasil, foi uma blogueirinha lá da Bahia, que ela comprou roller na época, isso foi anos atrás, e ela fez sozinha em casa. Ela fez uma maceração, uma ablação completa da pele dela, olha só. Isso aqui rodou muito na internet. Era uma blogueira de YouTube ainda, não tinha Instagram na época, não tinha essas coisas, era no YouTube. Ela fez os vídeos dela fazendo e olha o que ela fez. Então aqui o risco de cicatrização irregular, de hiperpigmentação pós-inflamatória é altíssimo, altíssimo, tá? Então ela fez demais
e ela macerou a pele inteira dela. O sangramento excessivo hoje a gente sabe que não se faz mais, porque estimula todas aquelas cascatas inflamatórias. Eu posso ter o risco de hiperpigmentação, sim, tá? Como qualquer procedimento. E também formação de colágeno cicatricial, que não é o que eu quero. Aqui o resultado de um artigo onde foi feita uma sessãozinha 5 meses depois, né? O resultado do cicatriz de alho. Essas fotos de artigo nunca são muito boas, né? Mas mostrar aqui para vocês, olha, 2 sessões de microagulhamento no paciente. Deu uma melhorada na qualidade de pele dele, deu uma clareada na pele, tá? Clareou um pouco aquela manchinha que ele tem aqui na lateral do rosto, ó, tá vendo? Ó. E tem que aguardar um mês de uma para outra? Normalmente a gente faz de 30 dias, até para respeitar esse tempo de neocolagênese. Eu só faço com intervalo menor, de 15 em 15 dias, quando eu quero tratar só melasma, em cima da mancha com ácido tranexâmico. Eu faço bem superficial, em cima do melasma com ácido tranexâmico. Eu faço de 15 em 15 dias. Tá? Essa paciente aqui é uma paciente minha com melasma, tá? Ó, ela tinha uma mancha aqui, que nessa foto é muito antiga, não tá muito legal, tá? Mas ela tinha uma mancha bem proeminente aqui e ela sempre tem uma mancha nessa região do queixo. Aqui a gente conseguiu clarear totalmente a mancha. Aqui a gente nunca consegue, porque ela nasce muito pelo nela nessa região por questões hormonais. E aí ela tá, de 2 em 2 meses ela faz laser aqui para epilação. E aí o laser estimula a melanogênese dela, tá? Então aqui ela nunca consegue clarear. Olha esse caso bonito também, resultado, deu uma melhora na qualidade de pele da paciente, clareou um pouco aquele aspecto avermelhado, por melhora da matriz, tá? Aqui, ó, as manchinhas dela, o melasma, tá vendo? Deu uma clareada já, fazendo só microagulhamento e fórmulas. Essa paciente fez peeling de glúten também, gente. Olha o melasma da testa